Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu, ele que foi bispo da Igreja. Vamos ler, então, o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vimos que nosso Senhor coloca uma condição para segui-lo, isto é, o desapego de todas as coisas e o desapego de si mesmo. E veja, Jesus não fala de desapegar-se somente de coisas, mas também o desapego de pessoas, e até mesmo pessoas que amamos. Ou seja, Jesus quer nos ensinar que o amor a Deus e a Jesus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida, e devemos afastar tudo aquilo que ponha obstáculos a este amor. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Assim foi a vida de São Carlos Borromeu, porque nós poderíamos dizer que na vida deste homem estava presente uma dedicação e trabalho pelo reino de Deus. Tudo isso conjugado à sua extrema humildade. São Carlos era de família nobre, nasceu no castelo da família em Arona, próximo a Milão, em 2 de outubro de 1538. E aos 11 anos,
a família o entregou para servir a Deus, né? Então coloca ele numa escola religiosa, era um costume da época, né? E desde muito cedo teve então uma formação religiosa e adentrou então nessa casa religiosa para também se tornar um homem dedicado somente a Deus. Então veja, sua família era uma família nobre. São Carlos Borromeu nasceu num castelo e teria muitos motivos para se apegar a tudo isso. Se apegar às honras da nobreza, aos lugares que frequentava, né? As honrarias, os grandes jantares, festas, né? Mas não se apegou a nada disso, porque os seus pais, apesar de serem pessoas nobres e que tinham uma importância, né, diante da sociedade, também eram homens, era um homem e uma mulher humildes, ou seja, que pensava sobretudo nos mais necessitados e queriam de fato que o seu filho fosse um homem de Deus, né? E, portanto, lá nessa casa religiosa, São Carlos Borromeu especializou-se em direito canônico, fundou uma academia de estudo, e essa academia de estudo era aprovada por Roma, era uma academia de estudo religiosa, e aos 24 anos de idade ele já era sacerdote e bispo de Milão, né? Impressionante, né? Aos 24 anos de idade. E foi um dos maiores fundadores que a igreja teve. Chegou em 1576, uma peste em Milão, né? Centenas de padres foram mortos e Borromeu era um dos padres mais ativos, né? Mais dedicados nesse tempo de epidemia, levando os sacramentos aos doentes, né? Então, era um homem que era um cardeal, né? Depois ele se tornou um cardeal porque o seu tio, né, tornou-se papa e ele o fez cardeal, mas não deixou subir a cabeça esse tipo de coisa, não se apegou também, diríamos assim, esse status na igreja, né? Ou seja, estava com os doentes, ia visitar os doentes, né? Estavam lá com aquelas pessoas que eram vítimas da epidemia e levava os sacramentos e consolava as pessoas, né? Disse que ele saía em procissão, né? E se flagelando, pedindo a Deus misericórdia pelo seu povo, né? Era um homem extremamente corajoso, um homem de Deus, um homem que de fato deu a sua vida, né? Ou seja, carregou a sua cruz, né? Colocou Deus em primeiro plano. Esse foi um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se santificou sobretudo através da comunhão diária e da confissão frequente. E ensinou a muitos, né, a fazerem também essa prática, aos sacerdotes, mas também a muitos leigos. E devemos hoje pedir a sua intercessão de São Carlos Borromeu, para que nós também possamos, no nosso estado de vida, seja casado, seja solteiro, eu como sacerdote, possamos nós entregarmos a nossa vida inteira a Deus, que nada possa se antepor ao amor que devemos ter a Deus, a Cristo nosso Senhor. Nós vos damos graças por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda, Senhor, para que possamos pôr em prática aquilo que meditamos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.